Eu peço para a Ingrid, né, fechar o vídeo, eu também vou fechar, porque sobrecarrega em determinados momentos a condução da aula. Então, eu vou passando por alguns conteúdos, né, e logo em seguida eu abro para a gente tirar dúvidas, caso vocês a tenham no decorrer da aula. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou começar relembrando, nós temos apenas quatro participantes, né? A sala é tão cheia, e eu não sei se as pessoas têm alguma dificuldade de acesso, teve algum problema de informação, né? Então, eu peço a vocês que compartilhem essas informações com os demais colegas, caso participem de algum grupo, tá ok? Para que eles não percam o conteúdo e aquilo que a gente for conversar nessa terça-feira. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Tudo bem, professor. Já tomei a iniciativa de reforçar que a aula está acontecendo e informei no grupo lá para o pessoal. Agora é só aguardar para ver quem poderá participar, tá legal? Ah, legal, então, Anderson. Te agradeço muito por essa participação e apoio, tá bom? Legal. Só para a gente restabelecer aí uma rota, né? E daqui a pouco vocês deixam de me ver essa figura que não é tão bonita assim, mas de qualquer forma, eu queria retomar alguns aspectos importantes dessa aula, na realidade da disciplina, né? A disciplina metodologia científica, ela tem uma característica importante que é compartilhar com vocês aspectos relacionados à construção de texto. Eu comentei na última ou na penúltima aula que nós temos uma carência muito grande de observar um determinado fenômeno, levantarmos alguns questionamentos sobre determinado aspecto, seja ele do nosso cotidiano, ou seja ele do nosso meio empresarial, e muitas vezes nós nos deparamos com uma dificuldade muito grande de transformar essa observação em algo que possa trazer algum nível de entendimento para os leitores. E isso nós conversamos também, que está por conta, até lembrando da unidade 1 do livro, né, quando a gente fala da construção do conhecimento, muito do que nós praticamos quando vamos construir um texto é utilizarmos aquilo que é chamado de senso comum. Ou seja, a nossa observação ela é extremamente particular e invariavelmente diferente das percepções de outras pessoas. Por isso que há uma diferença entre construir um texto autônomo, né, onde você está ali com a sua fonte de consulta, com a sua interpretação, e fazendo uso dessa interpretação para construir um diálogo ou uma narrativa, do que, por exemplo, construir um texto em grupo. E nós percebemos muito que quando nós estamos em grupo, nós percebemos a dificuldade que é, né, interagir com várias percepções que são diferentes umas das outras. Então, é nesse sentido que a metodologia científica ela traz um certo padrão de construção do que é chamado construção do conhecimento. Eu particularmente trato como produção de texto. Por quê? Porque você transfere para o papel as informações que lhe são importantes e relevantes, e ao mesmo tempo você, né, dá oportunidade para que outras pessoas façam uso desse texto que você construiu, se aproprie desse conhecimento que foi construído e que utilize desse conhecimento em outras situações. Então, é muito prazeroso quando você, de forma autônoma,
você consegue fazer com que outras pessoas tenha acesso a essa informação, utilize da sua pesquisa e assim construa novos conhecimentos, né? Então, a metodologia científica ela tem basicamente esse propósito, fazer com que o conhecimento ele seja renovado periodicamente e que esse conhecimento ele chegue em todos os momentos, como eu disse, reforço, né? Seja no âmbito empresarial, quando você tem algum questionamento, quando você tem alguma ansiedade, e seja no mundo privado, quando você percebe alguma situação em que você gostaria de indagar, ou discutir, ou até investigar. Então, quando nós passamos pela unidade 1, eu dei até um exemplo de um texto, né, que eu construí e passei para vocês, né? A metodologia, que é o nome da disciplina, né, ela te ensina um método, e todo método ele segue uma sistemática. Por isso que lá no conhecimento filosófico que eu comentei com vocês, eles começam a ter uma interpretação de que nada pode ser tão assim opinativo. Ele precisa ter uma fundamentação onde eu consiga utilizar alguns conceitos que já foram utilizados e testar esses conceitos, né, na prática vivencial de cada um de nós. Então, a filosofia foi o primeiro marco para que logo em seguida, e isso decorrente, eu acredito que vocês tenham passado pela leitura do livro, por um momento em que o mundo, né, se tornou um mundo capitalista, e quando se falava em dinheiro, tinha que se provar determinados fundamentos, né, para que se conseguisse colocar em prática esse conceito. E foi a partir do conhecimento científico que se fez, né, origem dessa disciplina. Então, o foco dessa disciplina, né, é justamente auxiliar vocês, contribuir para que vocês consigam construir, seja ele um texto científico, seja ele um artigo, seja ele uma monografia ou até um TCC, né, como é comum de se observar nas universidades, em cursos de bacharelado, que é o trabalho de conclusão de curso. Vocês vão ter acesso a uma série de padrões que precisam ser seguidos para que justamente essa construção do conhecimento ela tenha aquilo que a comunidade científica chama de validade. E quando eu estou falando de validade, eu estou falando tudo menos opinião, que é aquilo que é o conceito básico do senso comum. Então, essa validade, ela passa, né, por uma construção metodológica que vai desde o tema, que é a grande inquietação que nós temos, né, de discutir sobre determinado tema, de acordo com cada característica de curso que vocês estão realizando, e poder, né, criar uma situação onde essa comunidade científica, né, no caso somos nós que somos avaliadores desse trabalho, possamos garantir que esse trabalho foi feito com base em teorias já publicadas, com autores que, de fato, fazem parte da bibliografia básica ou complementar do curso, porque temos que levar em consideração de que um autor apenas ele não tem capacidade de poder dar conta de todas as informações do curso inteiro, por isso que vocês têm uma relação imensa de autores importantes para que vocês façam uso disso e possa realmente construir um alicerce importante para que a gente diga realmente esse trabalho, esse texto, ele tem realmente a característica de ser um texto científico, né? Guardadas, logicamente, as devidas proporções de experiência de cada um de nós.
Eu lembro de ter comentado com vocês de que eu sou escritor, e somente no exercício diário da nossa profissão é que a gente vai adquirindo cada vez mais essa experiência, né? E garantindo que os leitores tenham o máximo de informação científica possível, né? Uma aula como essa, por exemplo, né, ela não é baseada apenas em opinião do professor, ela é baseada em todo um arcabouço teórico que vocês têm acesso pelo portal e que a partir daí vocês façam uso, né, não de opiniões, mas de teorias que já foram testadas, experimentadas e que se chegou às considerações que uma hipótese, por exemplo, um problema pudesse gerar dúvidas, né? Então, a unidade 1, pessoal, ela teve esse propósito, né, de mostrar para vocês de que um texto científico, ele está à margem, ou melhor, ele tem como foco a construção de um conhecimento fundamentado, e não apenas um texto criado, né, por opinião, seja de A, B ou C. Então, a opinião é importante, é óbvio que é, né? Mas a opinião, muitas vezes, ela gera críticas, e essas críticas precisam ser também fundamentadas, né? Para que haja o debate científico. Então, por isso que vocês estão na academia, né? Fazendo um curso de bacharelado, para que vocês possam adquirir conhecimento suficiente para poder, né, fazer da sua profissão aquilo que é o prazer de qualquer profissional liberal. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Eu estou falando muito rápido, tá tendo alguma dificuldade no áudio? Por enquanto está tranquilo, professor. Pode continuar assim. Tá? Por Então mim tá está bom. ótimo. Então tá legal. Nesta aula de hoje, né, nós vamos adentrar a unidade 2. E a unidade 2, ela fala sobre a pesquisa. Então, essa unidade 2, ela é composta por 4 sessões. E hoje nós vamos abordar as 2 primeiras sessões, a 2.1 e a 2.2. Esta aula, né, como é uma aula blended, teoricamente, no mundo perfeito de aula presencial, nós teríamos pelo calendário aula hoje e não teríamos a semana que vem. Porém, né, eu conversei e mandei o calendário para os coordenadores, nós teremos aula até que dure essa, né, infelizmente, essa pandemia, nós vamos ter aula semanalmente. Então, eu peço também a gentileza de que vocês também comuniquem o pessoal que nesse momento nós vamos ter aulas todas as semanas. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu tomo a iniciativa de repassar ao pessoal do grupo, até porque, segundo havia conversado com o coordenador, se manteriam as aulas quinzenais, mas eu reforço essa questão de fazê-la semanalmente, tá legal? Pode fazer, pode comunicar, por favor, né? Porque não teria sentido eu fazer aulas quinzenais, né, num momento como esse. Então, só retomando, a unidade 2, ela é composta por 4 sessões. No mundo perfeito, né, reforçando, numa aula como a de hoje, eu iria abordar as 4 sessões, né, de uma forma bem resumida. Então, nessa aula de hoje, nós vamos passar pela unidade 2.1 e na unidade 2.2. A semana que vem, né, nós completamos essa carga de conteúdo, abordando as sessões 2.3 e 2.4. A unidade 2.2, perdão, a unidade 2, sessão 2.1, fala da pesquisa, né, que é o elemento principal de qualquer construção do conhecimento.
reforçando mais uma vez, a pesquisa, ela deixa de lado aquilo que é o senso comum, a questão da opinião, a questão da percepção individual de cada um. Por quê? Porque na pesquisa eu consigo ter acesso a informações já publicadas, informações estas que podem e devem enriquecer os meus argumentos, as minhas opiniões e transformar essa minha opinião em argumentos também. Porque numa pesquisa, as informações que são coletadas e as fontes são as mais diversas, ela reforça a minha opinião, transformando ela num argumento. Porque é muito solitário para um escritor de um trabalho, né, como o de vocês, permanecer com uma opinião, sabendo que o mundo lá fora está cheio de outras alternativas. E muitas vezes, né, eu diria isso na maioria das vezes, até utilizando o exemplo que eu dei anteriormente, né, um escritor autônomo, né, ele não dá conta de falar sobre tudo. Então, nós utilizamos a pesquisa como uma forma de poder enriquecer os nossos argumentos, as nossas inquietações, e que se tivermos numa rota, num caminho, né, e essa pesquisa mostrar que o caminho não é tão bom assim, nos dá uma certa tranquilidade de podermos corrigir rotas, de podermos levar em consideração outros argumentos, que na maioria das vezes, numa pesquisa, ela tem uma fundamentação teórica para embasar um determinado argumento. Então, é dessa forma que a unidade 2, a seção 2.1, repito, né, ela tem essa finalidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, né, por isso que eu vou sair um pouco de cena no vídeo, e vou ficar, obviamente, no áudio, e passar para vocês uns slides que eu construí com base no livro que está lá no portal. Então, vocês me dão apenas um instante para eu poder compartilhar com vocês, tá bom? Só mais um instante, por favor. Peço a paciência de vocês que não estou conseguindo aqui compartilhar, mas a gente já resolve isso.
Nossa, ontem deu tão certinho, e agora? Vocês estão conseguindo enxergar esses slides, não? Começou a aparecer agora a tela principal aqui, professor. Mas a tela de PowerPoint não estão vendo. Ainda não. Está a tela branca com o título do arquivo. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Conseguiram enxergar, não? Agora veio, professor. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ah, legal. Perfeito agora? Sim. Sim. Deixa eu só rolar para ver se vai. Ah, legal. Então, esse material, eu vou pedir para vocês, ao final dessa aula, que vocês me mandem um e-mail, ou seja lá de que forma for, eu vou tentar postar isso lá no portal, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu quero mandar por e-mail para não correr o risco das pessoas não terem acesso no portal e vocês poderem compartilhar com eles, tá legal? Ok. Tudo bem, professor. Ok. Tudo Então, bem. a unidade 2 que nós vamos trabalhar nessa noite, né, é a unidade 2, tipos de produção científica. Eu só peço quem tiver com o microfone aberto, né, às vezes a gente ouve o áudio, né, do ambiente. Então, a seção 2.1 fala sobre os principais conceitos de pesquisa. Então, só reforçando com vocês, pesquisa é o elemento principal de qualquer construção de argumento científico, né? Então, pesquisar significa investigar, significa procurar algo que possa ser relevante para que vocês consigam criar esses argumentos e poder provar realmente esses seus argumentos. E a seção 2.2 vai falar da estrutura, como é que nós estruturamos essa pesquisa, né, como forma de produzir conhecimento. Então, como tudo na academia existe uma metodologia, a pesquisa não é diferente. Ela vai apresentar as mesmas características de padronagem, de modelagem de qualquer tipo de fenômeno que se queira investigar, no caso, pesquisar, tá? Então, o primeiro slide fala justamente da fundamentação do que é a pesquisa. Então, observem que é uma forma organizada que o aluno tem, né, de poder construir conhecimento, porém, deixando de lado um pouquinho a opinião, o senso comum, e utilizar aquilo que é, vamos dizer assim, a base do trabalho que nós executamos dentro de uma academia, que é racionalizar informações. Então, quando eu organizo as ideias, quando eu organizo as ideias, né, e coloco elas de uma forma séria, né, de uma forma construtiva, eu passo a fazer com que esse procedimento organizado ele se torne racional, ou seja, que as pessoas, quando forem ter acesso a essa informação, tenham acesso de uma forma mais objetiva possível, sem que haja duplo sentido ou qualquer tipo de percepção diferente uma da outra. Ele tá seguindo a tela está seguindo vamos dizer assim, um cronômetro aqui, não se assustem, eu vou voltando, tá bom? Então,
esse procedimento organizado, racional, ele precisa ser sistemático. E eu lembro de ter conversado com vocês de que visão sistêmica, ela não pode se restringir a apenas aquilo que se está querendo construir de conhecimento, mas sim tudo aquilo que está intimamente relacionado, seja ele direto ou indireto, porque nós sabemos que tudo que é foco de pesquisa, ela sofre interações com o meio ambiente. Então, olhar um texto sem ter em mente o contexto desse texto torna o que nós chamamos de uma pesquisa muito rasa, uma pesquisa muito simples, que não dá margem para discussão, perdão, ou sequer debate. Então, procedimento organizado, racional e sistemático, por objetivo que nós temos que ter ao final desse processo todo de graduação, que é construir conhecimento. O curso de cada um de vocês só tem valor não pelo professor somente que ministra as aulas, pela titulação do corpo docente, não. É pela construção de conhecimento dos alunos dentro de sala de aula, né? Porém, toda a construção de conhecimento, ela precisa seguir um método. E esse método é o que nós chamamos de método científico, onde eu uso de racionalidade, onde eu uso de experimentação, onde eu uso de teorias para poder sustentar todos os meus argumentos quando eu estiver construindo esse texto. E a pesquisa, né, a finalidade dela é buscar respostas, né? Porque qualquer trabalho de conclusão de curso, qualquer monografia, qualquer artigo, quando nós apresentamos esse trabalho para a comunidade acadêmica, nós apresentamos como uma forma de resolver situações iniciais, né, de dúvidas que nós temos sobre determinada situação, seja na área da engenharia, seja na área de administração, seja na área do direito, não importa qual área do conhecimento nós estejamos. O importante é, de uma dúvida, pesquisa-se fontes de informação para poder sustentar argumentos e poder responder lá na frente se a minha dúvida realmente ela pode ser respondida ou não, né? Porque muitos alunos têm dúvida de que precisa provar alguma coisa. Na realidade, não é essa a finalidade de uma pesquisa, ou melhor, de um trabalho de conclusão. Quando nós falamos em considerações finais, quando nós falamos de considerações finais num trabalho, nós estamos lá buscando o objetivo inicial e tentando responder sim ou não. E é a partir da pesquisa que a gente vai começar a criar esse alicerce que eu falo para vocês, né? Mas levando em consideração aquilo que está escrito aí, numa realidade objetiva, então eu preciso estar colado com aquilo que é o meu problema, aquilo que me dá realmente uma vontade de querer conhecer determinado assunto, é o que está escrito aí, observadas na realidade objetiva e que se constituem como um problema. Então, a pesquisa vai trazer esse material para vocês, essa condição de vocês terem essa realidade objetiva, e fazendo um link com o que está escrito no primeiro parágrafo. Se eu utilizo um procedimento organizado, irracional, sistemático, obviamente eu estarei inserido dentro de uma realidade objetiva. Quando eu utilizo de opinião, por exemplo, para sustentar um determinado texto, essa realidade deixa de ser objetiva e passa a ser abstrata, passa a ser subjetiva, que não dá realmente margens para nenhum tipo de questionamento ou sequer um debate construtivo.
Então, na tentativa de responder, né, essas inquietações, é no problema, né, quando nós construímos o problema, é que esse conhecimento ele começa a ter realmente um corpo, a gente consegue identificar realmente o que, de fato, os alunos estavam querendo construir, né? Que é o que nós chamamos de conhecimento científico, né? Que também é aceito pela comunidade científica. Então, a pesquisa na construção do conhecimento científico é, se você tem uma dúvida sobre qualquer tipo de fenômeno e você se propõe a pesquisar e conhecer um pouco mais sobre aquilo que é a sua inquietação, né, você acaba obtendo informações e dados, né, como eu disse lá no início, dados que já foram publicados, informações de pessoas relevantes, né, porque um cuidado que eu tenho muito, pessoal, é de orientar vocês que informações nós temos em todos os lugares, né? Com a tecnologia, inclusive, nós conseguimos obter informações em todas as línguas no mundo. Porém, o cuidado que eu oriento é que vocês, ao acessar um site de busca, procurar um periódico, que seja livro, revista, jornal, vocês tomem um cuidado enorme para identificar a fonte daquela informação. Eu falo isso porque muitos alunos se utilizam de sites de busca não confiáveis pela academia. Exemplo disso, né, isso é importante que se diga, né? Não tenho nada contra, mas o Wikipédia, por exemplo, é um site de busca onde nós obtemos muitas informações, isso é verdade, porém, né, nem sempre as informações que são obtidas por lá, elas são passíveis da realidade objetiva que nós falamos no slide anterior. Tem muita gente falando de muita coisa sem ter base científica, né, sem utilizar de ciência para poder informar o leitor. Então, por isso que eu oriento sempre os meus alunos a tomar um cuidado enorme, né, quando for fazer uso de site de busca, para não cometer o engano de se apropriar de um conhecimento que não tenha validade, que não tenha aceitação pela comunidade. Porque senão os questionamentos eles podem levar vocês, né, a dúvidas, né? Quer dizer, com base em que o aluno escreveu isso? Ah, escreveu de acordo com a revista tal. Essa revista é uma revista científica? Sim ou não? É uma revista que a comunidade normalmente aceita as informações? Sim ou não? Por isso que nós prezamos muito, quando construímos a disciplina, de colocarmos lá uma bibliografia que seja válida, que a comunidade realmente aceite e que vocês façam uso da melhor informação que nós, professores, podemos orientar vocês a ter. Então, isso é importante que eu diga, porque são muitos casos em que as informações que são trazidas para avaliação, elas não têm peso científico, né? Por quê? Porque, normalmente, quem escreveu ou reproduziu conhecimento e não deu crédito à informação, e apenas divulgou sem uma responsabilidade que a gente normalmente espera que vocês tenham, tá? Então, foi essa a informação, assim, esse adendo, para que vocês realmente tomem cuidado quando forem fazer uma pesquisa e observem, de fato, qual é a fonte dessa pesquisa. Continuando, né? Então, a pesquisa é uma investigação que leva em consideração método, racionalidade e sistema.
né? Tem que ser um procedimento sistemático. Agora, o que é o método científico, né? Desculpa. O método científico, eu separei em 5 tópicos para vocês. Então, para eu estruturar um método, eu primeiro preciso estabelecer um objetivo, ou, como eu coloquei aqui entre parênteses, objetivos. Normalmente, nós sugerimos que o aluno ele tenha um objetivo geral, que é aquele objetivo que eu comentei na aula com o exemplo que eu dei, que significa o que eu espero alcançar ao término desse trabalho. Então, o objetivo nada mais é do que um momento futuro. O que eu espero alcançar? O que eu espero comprovar? O que eu espero testar? Segundo, desenvolver um modelo do que estão sendo estudados. Então, a pesquisa, ela vai mostrar para vocês, como eu chamo de modelo, né? Mostrar para vocês por onde eu preciso caminhar para poder estudar melhor aquele fenômeno e poder alcançar esse meu objetivo. Acabei esquecendo de comentar, quando nós falamos na letra A de estabelecer objetivos, esses objetivos, ele começa com o objetivo geral, repito, aonde eu quero chegar ao término desse trabalho. E podemos ter também os objetivos específicos, que são passos menores que eu vou dar para conquistar esse objetivo geral. Então, se eu quero chegar do ponto A até o ponto B, numa observação de pesquisa, então, o que seria o A.1? O que eu precisaria fazer, dar o primeiro passo para chegar na letra B? O A.2, qual é o segundo passo? O A.3, até chegarmos realmente na letra B. Então, é uma forma de nós podermos também esquematizar nosso processo metodológico para não corrermos o risco de queimarmos etapas ou seguirmos caminhos diferentes que não vão me levar àquilo que é o objetivo geral. Letra C, coletar informações ou mesmo recorrer a dados obtidos. Então, aqui está o cerne da seção 2.1. Né? Como é que eu faço para coletar informações? Por onde eu vou caminhar para encontrar essas informações? Então, nós temos aí várias fontes de informação que o próprio professor, ele pode ser aí, né, um condutor, um orientador desses caminhos. Vocês não precisam se sentir isolados, mesmo porque nós, professores, no desenvolvimento das disciplinas, nós comentamos com vocês sobre autores, comentamos com vocês fontes de pesquisa, e o que eu sempre espero do aluno é que ele vá anotando, né? Um professor falou de um autor, esse professor ele deu uma ênfase importante nesse autor, poxa, vamos anotar o nome desse autor, tem na biblioteca, tem na internet, então deixa eu me acostumar a fazer coleta, porque coletar informação, como eu disse, nós temos aí N fontes. Agora, basta saber se cada fonte que eu pesquiso, ela tem aquilo que nós chamamos de validade. O que de fato essa fonte pode trazer para mim de informações relevantes? Porque senão eu acabo perdendo muito tempo ou até me confundindo em determinadas situações. Letra D. Realizar avaliação validando o modelo relacionado aos dados e o modelo definido. É o que eu acabei de dizer. Se eu tenho uma fonte confiável, eu acabo tendo uma análise muito mais simples, né? Fazer uma avaliação de fato
que aquela informação que eu obtive, ela de fato condiz com aquilo que eu preciso estudar, e a partir daí eu começo a me tranquilizar quando eu tiver que depois fazer a construção do texto propriamente dito. Letra E. Caso o modelo estabelecido não corresponder aos dados obtidos, modifica-se, né? Ou substitui-se. Então, se aquele modelo que eu idealizei lá atrás, o caminho que eu vou seguir para poder construir o meu conhecimento, o meu texto sobre qualquer assunto, se na pesquisa eu começo a obter dados que me levam a identificar que aquele caminho não é o mais correto, não é o mais, vamos dizer assim, mais fácil, aquele caminho que vai me dar mais prazer, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso mudar o modelo. Então, esses dados, eles servem justamente para a gente questionar. Esse caminho que eu estou querendo seguir, ele de fato ele tem validade de acordo com os dados que eu obtive na fonte de pesquisa? Então, isso é importante. Então, esses 5 itens é que mostram para vocês a estrutura do método científico. Passando para o próximo, então, nós temos primeiro a estrutura. Agora nós vamos falar dos elementos que compõem o método científico. Então, o primeiro... Pois não? É o Anderson. Desculpe eu atrapalhar o raciocínio do senhor. Eu tenho alguns colegas tentando acessar aqui a aula. Ela depende de alguma autorização sua ou não? É automática? Eu tô já admitindo a Bianca e a Kelly. Ok. Haviam a Bianca, a Kelly e a Natália. De qualquer forma, sempre vai precisar do senhor, é isso? Sim. Natália Mello já está na sala. Natália Pino, é uma outra Natália. Mas, de Não, qualquer forma, eu informo ela aqui. eu não tenho o nome dela aqui esperando que eu autorize. Tranquilo. Talvez ela tenha desistido, mas eu tento informá-la aqui. Por favor. Desculpa atrapalhar o raciocínio. De forma alguma. Fica tranquilo também. Vocês conseguem enxergar assim também, não? Não. Aqui para mim não aparece. Não? Sumiu, professor. Só um instante, por favor. Tudo bem. Apareceu? Não. Ainda não apareceu, professor. Deixa eu... E agora? Voltou, professor. Ah, legal. Eu vou deixar assim, porque aí eu consigo ver o pessoal que está chegando. Tá bom? Sem problema, professor. Dá para ver perfeitamente. Ah, então tá bom. Então estão conseguindo enxergar os slides, certo? Sim. Então, esse slide, como eu havia dito anteriormente, ele vai mostrar para vocês os elementos que compõem normalmente um texto científico, tá? Então, a letra A, pela literatura, né, diz que o primeiro elemento do método científico é a observação do autor. Então, vamos traduzir um pouquinho isso, colocando um pouco mais didático. Entenda da seguinte forma: o autor, né, pela sua experiência de vida, pela sua idade, por todos os atributos, experiências de vida, esse autor, quando ele adentra a academia, ele passa a observar vários fenômenos que estão tanto no centro da sua profissão, quanto aquilo Tá mudo? O meu ficou mudo. Desculpa, estão com algum problema? Alguém está com algum problema no áudio? Eu ouço normal, professor. Ah, tá bom. Eu Desculpa. também. Obrigado.
Voltando. Então, de acordo com aquilo que o autor, o aluno, ele tem interesse em investigar, e nós falamos que não podemos deixar de observar tudo que está ligado direta ou indiretamente com aquela inquietação, aquele fenômeno que se queira estudar, né? Então, a observação nada mais é do que a capacidade do aluno de poder. Olha só um minutinho que eu estou admitindo o pessoal aqui. Então, o aluno ele tem essa capacidade de observar nas aulas, nos períodos em que ele estiver na academia, todas as situações ligadas ao texto e ao contexto. Então, nós, quando pedimos para que o aluno formule um texto, essa observação leva o aluno a formular um tema. Então, que fenômeno o aluno quer observar? Qual é o elemento que esteja no centro ou na periferia do curso que ele está estudando, que ele tem mais interesse de observar, pesquisar e comentar, argumentar a respeito. Então, essa letra A, ela tem essa finalidade. Observa-se para se chegar num determinado tema, numa determinada temática. Tudo bem com relação à observação? Tudo Ok. bem, professor. Legal. Tudo bem. Então, quando nós construímos o texto, a primeira coisa que o professor pede, qual é o tema? Então, qual é o tema que se quer observar? Segundo momento, se eu tenho uma inquietação, obviamente que eu vou ter algumas dúvidas na minha cabeça. Então, essa dúvida, ela se transforma num problema. E esse problema, ele precisa ser dividido com os leitores. O que o aluno quer, de fato, observar com esse tema? E aí que vem a pergunta. De que forma que a população brasileira está adaptada com esse vírus? Interrogação. Entenderam? Sim, professor. Sim, sim, professor. Como é que a comunidade dos advogados estão participando da formulação de situações para melhorar essa calamidade? Interrogação. Como é que os engenheiros, enfim, não importa a área do conhecimento. O importante é o tema e, junto do tema, formular um problema. Então, o problema nasce do tema, da observação que o aluno quer produzir conhecimento. E dessa formulação desse problema, obviamente, o que antecede o problema são os objetivos que eu falei para vocês no slide anterior. Objetivo geral, objetivos específicos. Né? Letra C, que é o tema, praticamente, da unidade. Coletar informação. Se eu aprendi que uma fonte de consulta pode me ajudar ou pode me atrapalhar, eu vou escolher aquelas que vão me ajudar. Então, eu reforço para vocês. Utilizem. Pessoal, quem tiver com o áudio ligado, por favor. É que tá tendo um barulhão danado. Obrigado. Então, se eu tenho essa certeza de que a informação pode me ajudar, pode contribuir, e tem outras que não, obviamente eu vou seguir aquelas que vão me ajudar. Então, para isso, mais uma vez eu peço a vocês, contem com a nossa ajuda, procurem-nos, né? Peça, professor, aonde que o senhor acredita seja o melhor site de consulta? Qual o autor? Pessoal,
Quem tiver escolheu a Plasmãe. Ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro, ele pessoal, ele vem pra jogar. Eu só gostei dessa aula, sim. Deixa eu ligar, pessoal. De uma forma limpa, transparente. será que tem alguém com o áudio ligado? Tatiana, faz um favor para a gente, Tatiana Cerqueira. Desliga o áudio para a gente, por favor. Acho que é a Tatiana. Ai, desculpa. Obrigado. Então, vamos lá. Busque a ajuda da gente. Nós estamos lá com vocês para ajudá-los da melhor forma possível, indicando autores, indicando sites de busca, indicando periódicos, porque essa letra C pode contribuir ou também ela pode prejudicar, dependendo se o aluno, de fato, quiser fazer isso de forma autônoma, a gente não interfere, né? Mas tomem bastante cuidado com a letra C, porque ela pode ser aí o divisor de águas do sucesso ou insucesso de um texto, tá? Letra D, formulação da hipótese. E o que é uma hipótese se não um problema não resolvido, né? Então, normalmente começa com será que, se porventura acontecer isso, poderia também contribuir assim, assim, assado. Ou seja, né, são questões que ainda precisam ser lapidadas para que eu consiga responder de fato essas dúvidas que eu tenho. Letra E, a experimentação. E o que significa a experimentação? É buscar outros trabalhos que, porventura, tenha sido publicado, né? E saber qual foi o caminho tomado por esse autor para ele justificar determinado problema e eu fazer com que isso eu consiga também experimentar, fazer uma pesquisa, um relatório, fazer uma, como a gente chama de pesquisa com respondentes. Se eu estou querendo, por exemplo, avaliar um determinado procedimento dentro de uma empresa, por que eu não posso fazer uma pesquisa interna com algumas pessoas? Né? Com essa pesquisa, eu vou começar a experimentar se aquilo que eu tenho de dúvida, as pessoas também têm, e se isso pode ajudar. Ou, né, em muitos casos, infelizmente, alunos que fazem pesquisa, que elaboram texto, que é mais um texto daquilo que foi exaustivamente já experimentado, e que, a priori, não traz nenhum tipo de contribuição, né, para se fazer um debate. Por quê? Porque já está muito falado, já se experimentou demais. Então, é um trabalho que tem um valor diminuído pelo fato de eu ter muitas informações, né, já publicadas. Letra F, né, não menos importante, mas fundamental, né, analisar se a letra B, ela foi, de fato, construída de acordo com a C contribuiu para B, se essa letra D, ela tem amarração com a letra B de bola, com o problema, tá? Se a letra E vai, de fato, me trazer contribuições, né, para o campo dos estudos acadêmicos, e, a partir daí, considerações finais. Todos vocês conhecem considerações finais, tá? Mas são poucos os alunos realmente que produzem uma informação que a gente possa dizer realmente o aluno ele considerou. E eu falo isso, pessoal, pelo simples fato de que considerações finais, e isso eu posso abordar mais vezes no decorrer das aulas, ela tem uma característica interessante. Quando eu inicio o texto das considerações finais, a primeira informação do primeiro parágrafo, ela precisa apresentar o objetivo do trabalho inicial. Então, só a título de exemplo, né, quando nós começamos a escrever as considerações finais de qualquer trabalho,
nós precisamos resgatar para o leitor tudo o que foi planejado no início. Então, exemplo, né, de um texto inicial de considerações finais. De acordo com o objetivo do trabalho, que era, e aí eu trago novamente para o texto, nesse momento, a gente admite o Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então, de acordo com o objetivo do trabalho, que era, olha só o tempo verbal que eu estou usando. Lá atrás, quando eu elaboro o objetivo desse trabalho é, ou será, tempo futuro. Nas considerações finais, o tempo verbal é passado. Por quê? Porque eu estou resgatando o objetivo nas considerações. Então, vamos lá. De acordo com o objetivo desse trabalho, que era, aí eu vou colocar o Ctrl+C, Ctrl+V, e levando em consideração o problema formulado. Ctrl+C e Ctrl+V. Além disso, tendo como base as principais bases teóricas do autor fulano de tal, do ciclano fulano de tal. Vocês entenderam? Quer dizer, as considerações finais não é para dizer que o trabalho foi bom para o aluno. Considerações finais não é para se dizer que o aluno cresceu em termos acadêmicos, porque ninguém quer, obviamente, que o aluno vai crescer em estatura, obviamente, queira crescer em termos de conhecimento. Então, essa é uma das armadilhas, né, que nós procuramos orientar para que o aluno não caia nessa armadilha, de que é simplesmente criar um texto tão interessante e chegar nas considerações finais e dizer que o trabalho foi bom. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, isso vocês vão encontrar lá no livro, tá? Que é uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais simples, para vocês entenderem. Considerações finais, eu resgato o meu planejamento inicial, informo qual foi o problema que vocês, eu, seja qualquer um, formulamos, indique quais foram os principais elementos de pesquisa, de coleta de informação, tá? Evidencie a análise e, após a análise realizada com base em A, B e C, considero que o objetivo do trabalho foi alcançado. E aí justifica de que forma que foi alcançado. Então, é uma forma de vocês entenderem, né, como é que se constrói ou quais são os elementos que futuramente a gente pode abordar numa determinada aula seguinte, tá bom? Então, a observação aqui é mais do que... Eu só vou voltar um slide. O que eu falei anteriormente, de A até a G, e repito, esses slides vocês vão ter acesso, eu vou mandar para vocês. Aí eu tenho, né, um pouco menos, vamos dizer assim, uma simplicidade menor, tá? Letra A, letra B, letra C, tá? Então, é só para vocês terem ideia, né, do que foi realmente os elementos da pesquisa do método científico. Agora eu vou minimizar a tela aqui e vou pedir para que vocês, vou abrir aí uns 10 minutos para que vocês possam fazer os questionamentos sobre essa sessão e a gente poder passar para a próxima, que é a sessão 2.2, que ela é um pouco mais curta. Então, eu estou à disposição de vocês, podem perguntar. Alguma pergunta, gente? Professor, no primeiro momento eu não tenho pergunta, não. Ficou simples de entender, Priscila? Ficou claro, professor. Ai, Não que sei bom. se lendo a apostila eu vou ter alguma dúvida, mas num primeiro momento eu não tive, não.
Então, vamos combinar assim, se caso você tiver dúvidas lendo a apostila, você pode trazer na aula que vem? Sim, professor, claro. Por favor, eu ficaria muito, muito contente de poder retomar, porque normalmente eu faço isso. Eu costumo retomar sempre alguns pontos da aula anterior, para não ficar alguma coisa assim tão descolada, entendeu? Tá certo, professor. Agradeço. Alguém mais tem algum questionamento? Pode abrir o áudio, por favor. Anderson, Andréia, Professor, pode seguir. Francisco, Hector. Estou Não, não tenho dúvida. fazendo chamada aqui. A informação está muito Evelyn. bem passada, não fica dúvida, não. Quem falou agora foi o Hector? Exatamente, professor. Eu falei de que a informação está muito bem passada, está muito bem explicada. Então, acaba não ficando dúvida. Muito obrigado pelo feedback, Hector. Ingrid, Kelly, Larissa, Natália Mello, Natália Piccoli, Priscila, Stephanie, Tamires, Tatiana, William, todos Tranquilo. à vontade. Tá certinho, professor, sem dúvida. Então, podemos passar para os próximos slides? Sim, professor, pode seguir. Sim, professor, pode seguir. Vamos embora. Vou tomar só uma aguinha aqui. E vamos em frente. Então, como eu disse a vocês, a unidade 2, ela tem como princípio mostrar para vocês a estrutura de uma pesquisa. Para muitos pode parecer algo simples, mas a estrutura de uma pesquisa, ela requer realmente uma disciplina muito grande do aluno. Agora, existem escolhas que são feitas, né? Tem algumas pessoas que não têm a paciência ou disciplina de poder construir uma estrutura que lá no final você olhe para ela e realmente se satisfaz. Muitas vezes as pesquisas, elas são feitas, né? Aliás, os trabalhos são feitos em grupo, e a gente sabe a dificuldade que todos nós temos em termos de tempo, em termos de familiares, né? Que a gente tem que dar atenção também, mas se a gente usar um pouquinho só de, vamos dizer assim, de disciplina, e poder entender que se eu buscar um site de informação, se eu buscar um livro, já é o suficiente. Basta que esse site, que esse livro, ele tenha justamente a validade científica. Ou seja, um site profissional, um site da área de direito, um site da área de administração, um site da área de engenharia, serviço social, não importa qual, mas que esse site, de fato, seja aceito por essa comunidade da profissão que vocês escolheram. O livro, nem preciso falar. O livro, ele já vai estar associado à sua profissão. Então, não importa, né? O engenheiro passa X anos estudando, o advogado X anos, o administrador também, serviço social. Chega um determinado momento em que um ou outro autor, ele passa a fazer parte, vamos dizer assim, do imaginário desse aluno, falando assim, poxa vida, esse autor aqui, eu consegui identificar, esse autor aqui é o que eu vou carregar debaixo do braço. Não importa. O importante é que esse autor seja da área da sua profissão, que ele seja reconhecido e, principalmente, se ele estiver na bibliografia do curso, melhor ainda. Então, nós não exigimos muito de vocês, alunos. O que nós exigimos apenas é essa responsabilidade e disciplina na obtenção da informação. Porque quanto mais nós nos distanciarmos do senso comum, da opinião, do palpite, que muitas vezes não tem fundamento teórico, algumas vezes sim,
né? Mas às vezes a pessoa nem sabe que tem. Mas o mais importante é, se eu conseguir abraçar um autor, um site, seja ele qual for, eu já vou ter ali um caminho muito promissor para que a minha pesquisa tenha validade científica. Então, eu peço a vocês que pensem nisso e que me questionem, caso necessário, né? Mais uma vez e quantas vezes for necessário, eu vou orientar vocês da melhor forma possível, nos melhores sites de buscas que eu puder orientar vocês para construir a melhor pesquisa. Então, na seção 2.2, vai mostrar para vocês que tipos de pesquisas existem dentro da academia e quais delas eu posso fazer uso, né, na construção de um TCC, de uma monografia, de um paper, um artigo, não importa, tá? Então, primeiro ponto importante, né, é a classificação dessas pesquisas. Então, dentro da metodologia científica, do método científico, nós temos dois caminhos que nós levamos em consideração. Primeiro, a pesquisa em relação aos objetivos que o aluno tem de poder produzir conhecimento e quais os caminhos técnicos que ele vai utilizar para poder chegar até lá. Então, um em relação a objetivos e outro em relação aos procedimentos técnicos. Quanto aos objetivos da pesquisa, vocês já devem ter ouvido falar, se não, vão apropriar de conhecimento agora, é a pesquisa exploratória, tá? Ela tem a característica de buscar atingir os objetivos. Então, quando eu utilizo de uma pesquisa exploratória, eu estou visando aprimorar ideias sobre algum assunto, objetivando criar maior familiaridade com a minha dúvida. Então, quando eu falo de uma pesquisa, e quando vocês forem montar o TCC de vocês, né, vai ter lá um item chamado metodologia. Nós, avaliadores, queremos saber qual foi o tipo de pesquisa que esse aluno utilizou. A minha pesquisa é uma pesquisa exploratória. Opa! Então, se ele escolher uma pesquisa exploratória, ele foi um pouco mais a fundo, né, na sua pesquisa, ou seja, ele não pesquisou só um autor, não pesquisou só um site. Ele precisou fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né, para ele poder ter mais segurança para construir o texto, né? Então, na maioria das vezes, né, essa pesquisa exploratória, ela assume a forma de uma pesquisa bibliográfica, por exemplo. Então, o aluno utilizou, repito, não de um livro, mas ele fez uma revisão bibliográfica. Ele, por exemplo, pesquisou nos últimos 5 anos o que tem se falado a respeito daquele assunto. Então, eu quero que vocês entendam que a escolha que vocês fizerem precisa levar em consideração a característica de cada pesquisa escolhida. Então, quando nós observamos lá na metodologia pesquisa exploratória, a primeira coisa que nós vamos olhar é nas referências bibliográficas. Guardem isso como uma observação. Por quê? Porque se o aluno escreve lá, pesquisa exploratória, aí nós vamos olhar lá nas referências bibliográficas, tem 1 ou 2 livros, concorda que o aluno não fez uma revisão bibliográfica? Então, eu deixo essa interrogação na cabeça de vocês. Ou estudo de caso, né? E o que é o estudo de caso? Eu vou mergulhar num determinado campo de pesquisa para poder, de fato, observar tudo o que está acontecendo dentro e fora daquele campo de estudo. Exemplo disso, fazer uma pesquisa numa empresa. Fazer uma pesquisa numa vara do trabalho, no caso do direito, na justiça do trabalho. Fazer uma pesquisa numa comunidade, no caso de serviço social. Não importa.
Então, o estudo de caso, ele tem um protocolo onde é feito justamente para se mergulhar naquele ambiente a qual se espera estudar. E aí a gente vai olhar no trabalho do aluno e a gente não vê pesquisa, não vê questionário. Quando tem questionário, é 1, 2 ou 3 pessoas. Então, escolher uma pesquisa exploratória significa trazer um acervo de coleta de informações que justamente justifique, né, a escolha pela pesquisa exploratória. Letra B, pesquisa descritiva. Então, essa pesquisa tem como finalidade descrever as características de determinar... Alguém me chamou? Tenho uma dúvida. Pois não. Então, referente ao que você está informando, o nosso TCC, ele não é uma opinião de uma pesquisa que a gente é feita, e sim a gente tira o senso comum e a gente põe realmente uma dúvida em cima de uma pesquisa válida. Primeiro, fala para mim seu nome. É Larissa? É, Larissa. Então, Larissa, quando eu conversei com vocês nas primeiras aulas, eu disse para vocês que quando vocês estão numa academia, participando de uma aula com um professor específico da sua área, e que ele oferece para vocês elementos bibliográficos para fundamentar as aulas que ele ministra, e em nenhum momento o professor está ali, obviamente em alguns casos sim, mas em menor proporção, opinião. Tudo bem? Sim. Então, as nossas abordagens, elas seguem, assim, uma padronagem, exemplo, de acordo com fulano de tal, né? Segundo fulano de tal. Por quê? Porque nós precisamos mostrar para vocês de que existe alguém ou uma comunidade por trás do assunto que é muito mais importante do que o interlocutor da sala de aula. Entendeu? Entendi. Em alguns casos, o professor ele pode ser um especialista sobre um determinado ponto, e aí sim, ele pode opinar trazendo experiências próprias. Então, num trabalho acadêmico, num TCC, por exemplo, que foi o que você disse, o que nós esperamos de vocês é que vocês utilizem o conhecimento já publicado e teçam comentários e não opiniões. Consegue entender a diferença? Sim, entendi. Tá? Então, comentar significa você ter uma dúvida, fazer a pesquisa, conhecer outras situações, como eu disse lá atrás. Eu posso até substituir o modelo que eu estava pensando no começo. Por que que eu posso substituir? Ou reconstruir? Porque eu acabo tendo outras informações que podem me convencer a mudar a rota da minha pesquisa. Então, o que eu posso dizer, respondendo a sua pergunta, é que desde a formulação do tema até as considerações finais, né, o que o aluno precisa entender é que tem que existir um diálogo entre o aluno e os autores. É o que eu chamo de comentários. Entendeu, Larissa? Entendi. Ficou alguma dúvida? Não. Por isso, eu não sei se você se lembra, eu fiz uma brincadeira na sala do ASC. Lembra disso, não? Não, professor, é uma das primeiras aulas que eu estou assistindo do senhor, porque eu estava de atestado médico. Eu não sei se o coordenador Tiago passou a minha situação. Não, me perdoe. Mas eu fiz uma brincadeira, Larissa, dizendo o seguinte, a comunidade acadêmica, ela tem um certo medo quando o aluno coloca assim, eu acho que. Uhum. Entendeu? Entendi.
Então, normalmente, os textos acadêmicos, eles são impessoais. Então, não é eu, nem ele, nem nós. Então, observa-se, constata-se, segundo fulano de tal, entendeu? Ah, entendi. É que na minha visão eu pensava que o TCC em si era algo que você, tipo, uma pesquisa, mas que colocasse a sua opinião sobre o assunto e criasse um fundamento em cima daquilo, e não diferente. Então, vamos substituir opinião por uma inquietação, uma dúvida, uma vontade de querer conhecer mais, tá bom? Ah, entendi. Tá bom. Professor, Pois não. referente a isso que ela estava falando, eu estava lendo um pouco e eu entendi. Oi, Pois não. tá ouvindo? Estou. Então, referente ao que ela estava falando. Nossa, eu não estou ouvindo nada. Referente ao que ela estava falando, eu li algumas coisas no AVA e eu entendi que a gente pode sim falar opinião, né, que é chamado de resenha, mas quando a gente domina muito do assunto, né, a gente faz uma resenha sobre aquela pesquisa. Não tem isso também? Só para mim estou um pouco confusa. Você está com televisão ligada, alguma coisa? Não? É as crianças aqui, mas vou dar um jeito aqui. Manda um beijinho para cada uma delas. Quando você tiver condições, você me dá um oi. Pronto. Então, Tamires, eu vou deixar essa resposta para lhe dar na próxima semana, porque se você observar lá na seção 2.3 e 2.4, nós vamos falar de resumo e resenha. Ah, eu acho que é porque eu li demais, era para mim ter lido só uma parte. Não faz mal. É que eu, como vou fazer uma aula semanal, eu dividi a unidade 2 em duas parcelas. Falando hoje da 2.1 e 2.2, e na semana que vem a 2.3 e 2.4, tudo bem? Tá bom, entendi. Mas só para te esclarecer rapidamente, resumo ou resenha antecede o texto científico. Entendeu? Tá, entendi. Imagine você que são os ingredientes que você vai misturando para fazer um bolo antes de colocar no forno. Tudo bem? Desculpa, não ouvi. Imagina que resumo e resenha sejam ingredientes de um bolo antes de colocar no forno. Ah, tá, entendi. Sem eles não dá para fazer o bolo. Ah, não dá. Mas leva-se em consideração que resumo e resenha você está ali no texto. Depois você vai transformar isso em diálogo com os autores e com o tema que você escolheu, tá bom? Tá, entendi. Mas deixa para a semana que vem que a gente mata isso numa boa. Desculpa o termo mata. Tá bom. Agora pode colocar o seu microfone com um risquinho aí. Então, pessoal, letra B, né? Pesquisa descritiva, né? O próprio nome já diz. Ela visa descrever as características de determinada população, determinado fenômeno, ou descobrir a existência de uma associação. O que eu falo de associação? Se uma coisa tem a ver com a outra. Se eu quero, por exemplo, explicar um determinado fenômeno, um determinado lugar, numa empresa ou em qualquer outro ponto, é possível que alguma coisa esteja interferindo positivamente ou negativamente nesse fenômeno que eu quero discutir. Então, muitas vezes eu posso fazer uma pesquisa descrevendo características, então somente isso,
para poder saber se existe fundamentação entre aquilo que se quer estudar e aquilo que se está pesquisando. Na letra C, uma pesquisa explicativa. Então, quando se procura explicar determinada situação sobre os olhos, seja do autor, seja dos autores, né? Essa se assemelha muito com a letra A, que é exploratória, né? Olha a palavra que está escrita aqui. Visa aprofundar o entendimento da realidade explicando razão. Muitas vezes o aluno ele vê só o efeito. Por que que a produção não está atingindo as metas? Por que que a maioria dos processos trabalhistas os trabalhadores perdem? Então, precisamos tomar cuidado para não nos, vamos dizer assim, aprofundarmos em efeito. Eu preciso, numa pesquisa explicativa, procurar a razão ou chamada causa para aquele efeito. Então, muitas vezes se confunde pesquisa explicativa para descrever características apenas de efeito, que é no caso da letra B, né? A pesquisa explicativa, não. Então, de acordo com o efeito causado num determinado momento, a sua causa aparente ou oculta é essa, por isso. Então, é importante que vocês tenham isso em mente e, mais uma vez, né, se apropriem do conhecimento do livro para, muitas vezes, quando eu escolher um tipo de pesquisa de acordo com o objetivo que eu tiver, eu tenha a escolha correta e não confunda pesquisa explicativa com pesquisa descritiva, porque os avaliadores, apesar que eles estão ali para contribuir, para ajudar, né, ele vai ter uma certa dificuldade. Né? Se ele está dizendo ali que usou a pesquisa explicativa, mas não mostra a causa, a razão das coisas, então não é explicativo, então usou a metodologia errada. Continuando. Então, vou voltar... Só um minutinho. Então, vou voltar. Então, quanto aos objetivos. Então, de acordo com o objetivo, então, só lembrando, o que é o objetivo? O que eu espero alcançar ao término do trabalho. Então, vamos lá. O objetivo desse... Desculpa. Perdão. O objetivo desse trabalho é... Então, o verbo que eu for usar, né? Exemplo, o objetivo desse trabalho é explicar. Qual metodologia que eu vou usar? Pesquisa explicativa. O objetivo desse trabalho é demonstrar. Pesquisa descritiva. O objetivo desse trabalho é analisar. Pesquisa exploratória. Pois não, pode fazer a pergunta. Então, professor, a pesquisa descritiva e a pesquisa, a outra, a letra C, elas são muito próximas, né? A explicativa e a descritiva, né? Muito sensível à diferença entre elas, né? Eu diria para você que a letra C, explicativa, ela tem uma proximidade maior com essa aqui. Engraçado que eu tive a impressão que era mais parecida com a descritiva. Olha o verbo que está escrito aqui. Aprofundar. Agora, ó, o verbo que está aqui. Aprimorar. Entendeu? Sim. Então, quando eu falo criar maior familiaridade com o problema, eu não posso apenas usar, por exemplo, como exemplo que eu dei, usar um autor só, uma pesquisa só. Uma fonte só, desculpa. Eu preciso me aprofundar. Eu preciso aprimorar as ideias. Sendo que a descritiva, ela visa apenas... Descrever. Sobre o olhar do autor e dos autores. Entendeu? Sim. Agora, o que eu expliquei para vocês
com relação ao verbo que vocês vão utilizar no objetivo. Ficou fácil de entender? Sim. Então, precisa tomar bastante cuidado. O objetivo desse trabalho é... Então, dependendo do verbo que você for usar ali no infinitivo, é o tipo de pesquisa que se vai utilizar. Tudo bem? Tudo bem. Agora, quanto aos procedimentos técnicos, né? Então, aqueles 3 com relação à parte de objetivo, e agora, quanto aos procedimentos técnicos, né? Então, uma pesquisa bibliográfica. Então, olha só, vou voltar um slide. Eu posso usar uma pesquisa exploratória na minha metodologia, juntamente com uma pesquisa bibliográfica. Eu não preciso ter apenas lá na minha metodologia um nome de pesquisa. Eu posso fazer, vamos dizer assim, colocar uma pesquisa ligada aos objetivos em conjunto com os procedimentos técnicos, que é o que mais a gente orienta os alunos. Ah, mas eu vou fazer apenas uma pesquisa exploratória. Eu disse lá no início que a primeira coisa que nós fazemos é olhar o quê? Referências bibliográficas. Então, se o aluno já coloca pesquisa exploratória em conjunto com pesquisa bibliográfica, o professor ele já sente, o avaliador ele sente um pouco mais à vontade de identificar que aquela pesquisa, aquele trabalho é um trabalho científico, né? Então, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado e sistematizado. Porque para ver a publicação de qualquer tipo de periódico, texto científico, esse texto passa por uma avaliação preliminar. Então, nenhuma revista, né? Revista, eu digo, revista, vamos dizer assim, válida para a comunidade. Nenhum livro, artigo, pesquisa já elaborada e publicada, né, não vai ser publicada sem que haja realmente um consenso de quem for avaliar. Segundo elemento, né, dentro dos procedimentos técnicos, é quando eu vou fazer uma pesquisa, vou falar sobre o nível de incidência de processos cíveis no Brasil. Poxa, aonde que eu vou encontrar dados estatísticos? Né? Em documentos oficiais. Né? Se está na área de engenharia também, serviço social, não importa. Né? Se eu quero fazer uma pesquisa levando em consideração estatísticas, eu preciso de documentos oficiais estatísticos, né? Seja um documento contábil de uma empresa, jornais de época, se eu quiser fazer uma pesquisa exploratória, né? Onde o elemento seja tempo, fazer uma pesquisa dos últimos 2 anos, 3 anos, então uma pesquisa exploratória, levando em consideração documentos oficiais que me tragam essas estatísticas. Tá? Letra C, pesquisa experimental. Então, tem a finalidade de verificar se existe relação ou não com as hipóteses formuladas. Eu digo a vocês que é uma pesquisa um pouco mais, vamos dizer assim, mais difícil, né? Porque além de eu ter que levar em consideração a relação de causa e efeito, eu preciso buscar outras pesquisas que já foram feitas para saber se aquelas pesquisas trazem hipóteses parecidas com aquelas que eu formulei. Então, normalmente, nós não temos, assim, pelo menos na graduação, né, tido muito contato com trabalhos cuja metodologia seja de pesquisa experimental. Agora, em pós-graduação, em outros níveis, né, a pesquisa experimental ela é um pouco mais comum, né, da gente ver. Essa letra D, apesar de que eu nunca tive acesso a ela, mas existe, né, é uma pesquisa, um estudo feito especificamente na área da saúde. Então,
os estudos feitos atualmente, acredito muito, entre eles feitos pelo Ministério da Saúde, tem a ver com isso aqui, o estudo de coorte, tá? Então, investiga a existência de fatores de risco e o desenvolvimento de enfermidades em grupos da população. Então, aqueles que estão ligados à área da saúde, né, podem utilizar esse estudo, é um estudo relevante dentro da academia científica, né? Peguem as informações um pouco mais completas no livro, né, e façam uso da melhor forma possível. Letra E, fazer um levantamento, né, ou obtenção de informações relevantes pela interrogação direta de pessoas. Esse levantamento, ele tem uma, vamos dizer assim, de forma bem simples para vocês, tá? É o famoso questionário. Então, quando lá na metodologia eu coloco lá uma pesquisa exploratória com questionário, é a mesma coisa, tá? Que é o famoso levantamento, onde eu faço questionamentos por escrito, faço a tabulação desse levantamento e observo o resultado desse levantamento em percentuais, em gráficos, enfim. É aquela parte estética de qualquer trabalho de conclusão de curso, onde nós vamos ter lá tabelas, figuras, enfim, e gráficos. O estudo de campo, né? Então, é quando a pessoa vai no determinado local onde ele quer fazer o seu estudo e faz a observação direta num grupo de trabalho, num centro de custo de uma organização, ele vai numa matriz e tem acesso a informações com pessoas sobre determinado movimento de filiais, né? Mas tudo isso com base em entrevistas e registros. E isso precisa constar nos anexos de qualquer trabalho de conclusão de curso, que é a evidência concreta de que realmente o aluno fez um estudo de campo. E por fim, pessoal, letra G, por fim, o último slide, tá? Estudo de caso, que é o mais comum, porém esse comum, muitas vezes as pessoas se confundem, né? Vou voltar um slide. As pessoas se confundem muito estudo de caso com estudo de campo, né? Onde a finalidade do estudo de campo é simplesmente levantar dados por meio de entrevistas. Agora, o estudo de caso, né, visa analisar, e eu queria que vocês observassem essas duas palavrinhas. Analisar exaustivamente uma situação dentro do seu contexto real. Os resultados obtidos têm validade apenas para o caso e não podem ser generalizados. Então, qualquer investigação, em qualquer lugar, qualquer local, qualquer empresa, nós entendemos que ele só vai ter validade para aquele local, para aquela situação, né? E eu não posso simplesmente utilizar esse caso para justificar, explicar outras situações em lugares diferentes. Então, precisamos tomar muito cuidado. Mas isso, obviamente, o livro vai dar mais informações para vocês saberem, no momento em que for escrever lá metodologia, qual escolher, vocês terem certeza de qual metodologia vocês vão escolher e o que cada uma delas espera de vocês. Agora, por fim, pesquisação, né? Às vezes, pode parecer assim que uma se confunde com a outra, mas, sim, né, algumas são parecidas, porém, em lugares, momentos, fenômenos diferentes. Então, a pesquisa-ação ou a pesquisa participante, ela tem um envolvimento direto do do pesquisador e do grupo envolvido no problema investigado. Então, na pesquisação, eu preciso envolver as pessoas, ou grupo de pessoas, na formulação desse trabalho. Em que sentido?
eu preciso fazer com que essas pessoas deem depoimentos, façam observações como se eu estivesse lá. E aí o pesquisador vai e faz a coleta dessas informações, não apenas com um simples questionário, que no caso, como eu disse para vocês, é no levantamento ou no estudo de campo. Não, a pesquisação, o pesquisador vai, tem contato com o grupo envolvido no problema investigado, naquele setor ou naquele departamento, não importa. E as pessoas precisam, né, levantar dados para esse pesquisador, né? Seja ele por observação, seja ele por avaliação. Então, a pesquisação ela tem um tempo maior de obtenção de dados, para que realmente se tenha validade científica para o trabalho que se quer realizar. Tá bom, pessoal? Esses slides vão ficar à disposição de vocês. Eu queria saber para quem que eu poderia mandar esses slides, para que eu dê um e-mail para que essa pessoa possa entrar em contato. Alguém pode fazer essa gentileza? Professor, eu coloco à disposição, se o senhor quiser enviá-los para mim, eu acrescento lá no grupo do WhatsApp, eu acho que o pessoal consegue acessá-lo de maneira até mais rápida. A Maiara, né, representante, ela acabou de passar o contato seu para mim, no WhatsApp, depois eu dou uma chamada para o senhor ter o meu contato aí, me informando, eu repasso para o pessoal. Legal. Alguém teria dificuldade de receber esse material do Anderson, por favor? Não, professor. Não, pode passar. Temos uma situação aqui, professor, que eu gostaria de passar. Parece-me que existem pessoas aí, colegas de outro curso. Eu não sei se todos que estão no grupo aqui do WhatsApp são dos outros cursos. Eu tenho o pessoal do curso de Direito, agora acho que tem um curso... Serviço social, sim, já. Serviço social. WhatsApp. Anderson. Pois não. Me faça uma gentileza, então, e me manda no WhatsApp o seu e-mail. Eu vou mandar os slides para você. Professor? Só um instantinho, deixa eu só combinar uma coisa aqui. Eu vou mandar, então, para você, Anderson, tão logo você me mande o seu e-mail, amanhã mesmo pela manhã eu estou te mandando esse material e vou postar lá no portal, no encontro 7, tá? Eu vou colocar lá também, caso alguém tenha dificuldade de receber, já vai estar lá também, tá bom, Anderson? Combinado, professor. Obrigado por enquanto. Eu que agradeço. Tamires, quer falar alguma coisa? É que eu não sei se o Emerson sabe, mas já existe um grupo que tem várias pessoas de vários semestres. Seria legal se ele entrasse nesse grupo, que aí quando todos estiverem nesse mesmo grupo, todos os semestres, eu digo, daria para postar sempre nesse grupo. Já tem um grupo de pessoal de vários semestres aí. Então, eu vou fazer o seguinte, de qualquer forma, amanhã, logo cedo, eu vou postar no Encontro 7, lá no portal, na disciplina Metodologia Científica, tá bom? Eu deixo lá à disposição. Ok, melhor. Gente, alguma pergunta? Professor, eu queria falar com você. É que quando eu paro a gravação, eu não consigo falar individualmente. Ah, entendi. Não, então, na verdade, era só para ter ciência sobre as atividades, porque como eu não estava nas primeiras aulas, eu queria saber se foi passada alguma atividade e se eu posso estar te enviando no e-mail pelo AVA. Eu ia falar da atividade agora. Tá. Tá?
Então, pessoal, só um detalhe. Na aula passada, nas aulas passadas, eu pedi para vocês construírem um texto preliminar, que era apenas do tema, objetivo, não foi isso? Confirmem para mim, por favor. Isso, tema, objetivo. E o Oi. problema. Tema, problema e objetivo geral. Legal. Agora, nós vamos enriquecer um pouquinho mais esse trabalho, tá bom? Esse trabalho, agora, eu vou precisar que vocês incluam neles objetivos específicos, mas isso depois eu mando junto do slide, no último slide também, tá? Mas é só para adiantar. Objetivos específicos, então, objetivo geral, o que eu espero alcançar ao término do trabalho. Então, o objetivo desse trabalho será, então, o verbo no futuro, tá bom? E agora eu preciso que vocês me coloquem objetivos específicos. Para eu chegar de um ponto para o outro, quais são os passos em tópicos que eu vou precisar para chegar no ponto B? E qual metodologia vocês vão utilizar para poder desenvolver os argumentos desse tema, desse objetivo geral específico? Então, que tipo de metodologia? E explicar um pouquinho essa metodologia para mim. Tudo bem? Ok. Sim. Então, agora eu vou colocar nesse último slide aqui, só para vocês anotarem aí, por favor, caso não tenham. Vocês conseguem enxergar? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vocês conseguem enxergar o meu e-mail? Sim, professor. Então, esse slide vai também em conjunto lá no portal, com o Anderson também, mais a atividade que eu acabei de pedir, tá bom? E aí vocês me encaminhem, por favor, até segunda-feira da semana que vem, nesse e-mail, por favor, para eu ter registro da atividade. Professor, mas você pode colocar, então, desde do início, a atividade, todos os pedidos? Eu vou postar lá no portal. Tá, que eu quis falar para adiantar alguma coisa, entendeu? Mas Tá bom. amanhã cedo eu já coloco lá no portal sem problemas. Além dessa atividade, o senhor passou mais alguma? O que eu passei anteriormente foi a construção do tema, do objetivo e do problema da pesquisa, do problema do trabalho. Agora, essa é a segunda atividade, que vai ser uma só agora. Entendi. Aí o senhor pode, então, passar do início para mim, que tá te enviando toda essa atividade? Passo sim. Fica tranquila que amanhã pela manhã eu faço isso, tá bom? Tá bom, então. Mais alguma dúvida, meus amigos e minhas amigas? Não, professor. Não, professor. A aula foi proveitosa? Sim. Foi sim. Sim, professor, bastante proveitosa. Então, eu vou parar a gravação e vou me despedir de vocês. Tenham um bom final de noite. Boa noite. Obrigada, igualmente. A todos. Boa noite. A gente se vê. Até. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.